Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai com mais um The Review is Coming. E o livro de hoje é o livro Max, da autora Sarah Cohen Scaling. A nossa convidada de hoje é a Maria. Oi, eu sou Maria Tereza, sou mestranda aqui do curso de Educação Física e também faço parte do grupo de estudos em literatura, esporte e transmídia da UFPE. Burning papers into ashes, water sea. A autora do livro, a Sarah Cohen Scaling, ela nasceu em 1958 em Marrocos, mas depois ela foi morar na França. Ela se formou em filosofia, artes dramáticas e depois em letras. A partir da formação dela em letras, que ela resolveu começar a escrever. Inicialmente, ela escrevia para criança. Depois ela começou a escrever para adolescente, para adulto, e dentro da literatura dela, dentro das obras dela, ela escreve romance policial, ficção fantasia, romance noir. Nessa obra ele vai retratar um projeto que existiu na Alemanha nazista, que é o projeto Lebensborn. Esse projeto significa fonte de vida, e o objetivo era inicialmente produzir, porque era produzir mesmo, o maior número de crianças que representassem a raça ariana pura. Então as mulheres, elas eram selecionadas pelo governo alemão, ou elas se voluntariavam para ter filhos com soldados alemães, e esses filhos seriam educados conforme a ideologia nazista e formados para, depois dos 18 anos, serem os soldados que iam lutar pelo território alemão. O Max, que é o narrador da nossa história, ele é um bebê criado pelo projeto Lebensborn. Então essa ficção elaborada pela autora, ela começa desde o útero da mãe do Max. Então esse menino narrador, ele começa a narrativa desde que ele está no ventre da mãe dele. Ele foi produzido então por uma mulher que representava a pura raça ariana com um soldado da SS, né, que era a patrulha militar então da Alemanha nazista. E essa criança, ela começa a narrar como eram feitas essas produções de criança desde o útero da mãe dele, e ele escuta sempre discursos do Hitler pelo rádio. Então o Hitler vai moldando o pensamento dessa criança. Então ela já nasce sabendo que o ideal nazista é aquele que deve prevalecer, e ele já se sente mais forte do que todos desde que ele nasce. Então, desde o primeiro momento, ele tem o ideal na cabeça dele que as crianças devem ser puramente brancas, o mais brancas que possível, olhos bem claros, fortes, ágeis, né? E ele começa a ser criado, então, nesse local onde ele nasceu, para ser o modelo da raça ariana. A obra é dividida em algumas partes. No primeiro momento é o momento do nascimento dele, que ele nasce numa casa chamada Steinhorn, que é onde nasciam esses bebês. E ele foi o primeiro bebê protótipo dessa raça ariana. Ele nasceu no dia 20 de abril de 1936, no mesmo dia do aniversário do Führer. Nessa casa onde os outros bebês estão nascendo, ele ainda está sendo alimentado pela mãe dele. Ela é uma alemã bastante forte e que é uma boa nutriz, portanto ela fica mais tempo com ele do que a maioria das outras mães. Aparecem alguns diálogos entre ela e as outras mães. Uma menina, a Heidi, ela conta a história dela para a mãe do Max, na qual ela se voluntariou para um similar da juventude hitlerista, só que era a juventude hitlerista feminina. Ela tinha que fazer uma série de práticas muito associadas a esse ideal nazista, que eram as práticas físicas que tornariam ela uma mulher forte. Essa força física, ela era produzida juntamente com uma força intelectual pela qual os nazistas primavam. Então, o Konrad, que o nome que a mãe dele gostaria que ele tivesse era Max, mas ele foi batizado como Konrad, que era um nome mais alemão e mais forte. Então ele sente que ele não pode ter emoções. Então qualquer tipo de emoção, ou de afeto, ou de amor
que essas crianças poderiam ter com suas mães eram cortadas, porque as mães então eram afastadas dos filhos e eles ficavam pelos cuidados das irmãs que cuidavam do local onde eles nasceram. E então essa força intelectual fazia com que ele suportasse quaisquer situações. E isso era muito valorizado pelo ideal nazista. Então eles queriam soldados fortes e que não tivessem nenhum tipo de emoção para guerrear, enfim, para construir a grande pátria-mãe que eles estavam dispostos. Dentro desse ideal alemão, cada nascimento a criança passava por uma série de exames e de processos para verificar se de fato ela se enquadrava ou não. Essas crianças, então, que não se adequavam a esses padrões, elas eram reinstaladas, como o Konrad ou o Max fala. Eram palavras que então os médicos, as enfermeiras usavam para falar que aquelas crianças então seriam mortas. Então elas eram só deixadas de lado, elas iam morrer, e quem sobreviveria eram as crianças fortes, ou seja, as crianças que se adequavam aos ideais nazistas. Depois de um tempo, então, quando o Max foi crescendo, ele, aos 4 anos, ele fez parte de uma missão secreta, que era algo que acontecia nesse projeto real do Lebensborn, que ele ia junto com as irmãs marrons para a Polônia, e eles orquestravam o sequestro de crianças polonesas que seriam representantes da raça ariana pura, se elas se enquadrassem nesse ideal. Konrad, ele passou a ser usado pelos médicos e pelas irmãs marrons como uma forma de atrair as crianças polonesas. Então eles iam aos entornos das escolas e das creches polonesas e eles colocavam o Konrad lá para que ele atraísse as crianças. Então muitas vezes ele tinha chocolate e aí ele começava a conversar com as crianças e atraía elas para um lugar mais isolado, ou ele conversava com elas e descobria onde elas moravam, e aí depois as enfermeiras, enfim, as irmãs marrons iam até esse lugar e sequestravam as crianças. Então ele foi utilizado como uma maneira de cada vez mais crianças polonesas serem atraídas e sequestradas para serem levadas a esses locais onde seriam formadas crianças perfeitas. Então, depois dessa missão secreta, qual o Konrad passou, quando ele fez 6 anos de idade, então ele foi para a primeira escola, que é onde ele aprenderia, embora ele já soubesse, né, embora ele já conhecesse os ideais nazistas desde o ventre da mãe, ele ali iria aprender formalmente o que ele deveria se tornar. Eles também eles aprendiam como identificar judeus. Então, esse preconceito ele já era colocado na cabeça das crianças desde a escola. Então, na aula de biologia, por exemplo, as professoras ensinavam por que os judeus são inferiores. Então, as características físicas dos judeus, como o nariz grande, a cabeça pequena, os olhos escuros e o cabelo escuro, elas eram colocadas como sinônimo de inferioridade. Então as crianças já cresciam sendo educadas para discriminar os judeus. As práticas físicas, elas aconteciam então às 6 da manhã. A primeira coisa que as crianças faziam já eram as práticas físicas, que tinham como objetivo torná-los fortes e competentes já desde pequenos, porque lá com os 18 anos eles seriam soldados alemães. Essas práticas físicas também serviam para selecionar, ou seja, eles passavam exercícios e atividades muito rigorosas para essas crianças. Então, qual era o intuito? Vão sobreviver somente as fortes, então somente aquelas que realmente vão conseguir defender a grande pátria quando for necessário. Então o Konrad sempre se sentia muito orgulhoso, porque ele conseguia fazer tudo muito bem, então ele se sentia o superior, todos gostavam dele, ainda mais porque ele nasceu no dia do aniversário do Hitler, né? Então ele sempre foi protegido por todos que estavam à volta dele. E o vigor físico dele, e como ele conseguia realizar todas as tarefas com êxito, fizeram com que cada vez mais ele fosse sendo privilegiado dentro dos ambientes onde ele estava. Então a atividade física servia como critério de seleção para identificar quais eram as crianças que poderiam realmente ser
arianos puros, digamos assim. Até determinado momento da narrativa, para o Conrad parece que todo aquele ideal nazista faz sentido. Só que chega na escola dele, um pouco mais pra frente, um menino que visivelmente é totalmente adequado a esse modelo ariano puro, que é o Lucas. Mas o Lucas, ele não é um ariano puro, porque na verdade ele é um judeu. E a partir dessa figura do Lucas, o Conrad, aos poucos, ele vai vendo que as coisas não são exatamente como em teoria ele imaginava. E ele nutre uma profunda admiração pelo Lucas. Vale salientar que o Lucas ele passou pelos exames dos cientistas nazistas porque ele não era circuncidado. Ou seja, todas as marcas que os homens judeus tinham, que era muito fácil de serem identificados pelos nazistas, ele não tinha. Então ele é integrado a essa escola alemã como polonês. Então, e ele passa a ser ensinado a como ser um germânico puro. E só que ele conta então para o Max que ele é judeu e ele fala para o Max ficar livre para contar para as enfermeiras, para os médicos, enfim, se ele quiser. Mas o Max gosta dele, ele gosta do Lucas e ele não conta. Então os dois passam a conviver e o Max admira o Lucas porque ele é forte, ele é grande, ele consegue fazer todas as atividades de uma forma exemplar. Então ele começa os ideais nazistas dele começam a ruir, porque ele começa a perceber que o Lucas ele é judeu e ele consegue fazer todas as coisas que ele consegue e às vezes muito melhor do que as crianças nazistas que estão ali naquela escola. Então os ideais dele começam a desmoronar e ele se aproxima do Lucas e tem ele já como um irmão mais velho. Chega um determinado momento em que essas crianças elas vão deixar essa escola inicial e vão para Nápoles, onde serão feitos os treinamentos militares propriamente ditos e onde elas vão ficar até os 18 anos de idade. O Max pede para o diretor para ele e para o Lucas irem juntos e na chegada na Nápoles o Lucas começa a ter atitudes contra os alemães. Como a família dele foi morta pelo nazismo, então a mãe dele foi para um campo de concentração e ele nunca mais encontrou, e o irmãozinho dele e o pai dele morreram ainda antes de saírem da Polônia, ele nutre uma raiva muito grande pelos alemães. Então, por meio de atividades secretas, digamos assim, ele começa a matar, assassinar companheiros dele de treinamento. Então, ele se utiliza de ferramentas manipuladoras, digamos assim, para que pareçam acidentes as mortes desses companheiros dele. E o Conrad fica sabendo de tudo isso e mesmo assim ele não denuncia o Lucas porque ele já tem um sentimento de irmão com relação a ele e porque ele passou a entender que aquilo era uma vingança, ou seja, ele estava fazendo aquilo porque a família dele e a nação dele também tinha sido quase aniquilada pelos nazistas. Na Nápoles, em alguns momentos aparecem transmissões de rádio mostrando coisas que não são tão agradáveis para os alemães, para os nazistas. Então, por meio dessas transmissões de rádio, eles começam a escutar notícias referentes a derrotas nazistas. Então, antes, como eles ouviam só vitórias, estava tudo bem. Mas a União Soviética, os Estados Unidos começam a colocar várias derrotas frente às tropas nazistas e eles começam a sentir um pouco de medo. Então o Max começa a entender que o pai dele, que ele considera o Hitler como o pai dele, não é invencível. Então a ideologia começa a desmoronar e o Lucas convence ele que os dois deviam fugir. Então os dois, eles pegam suas coisas e fogem da Nápoles, ao mesmo tempo que o Lucas pôs fogo no prédio. Então o Lucas ele coloca fogo no prédio, ele quer matar todo mundo que está ali dentro e ele só avisa o Max. Então ele só quer salvar o Max e os dois fogem para Berlim. Então em Berlim eles começam a vagar pela cidade, se esconder, porque os soviéticos já chegaram às fronteiras de Berlim e a guerra tá pendendo para o lado dos aliados. Então
ele já tem que se esconder, porque o Max é alemão e todos acham que o Lucas também é alemão. Então eles começam a se esconder em sótão de prédios, enfim, para ver se eles conseguem sobreviver até a guerra acabar. Em determinado momento eles encontram um edifício no qual eles vão se abrigar, e nesse edifício eles precisam ficar no sótão. E nesse edifício eles precisam ficar no sótão, que é um local que já tem vários outros alemães abrigados. Porque dentro dos apartamentos, muitos soldados russos acabam invadindo em alguns momentos, e daí é perigoso para eles serem descobertos. E nesse sótão, dentre as pessoas que estão lá, por coincidência, está também a mãe do Max. Então ele está escondido lá com o Lucas, e ele observa que aquela mulher, uma mulher mais jovem, mais bonita que as demais que estão ali, observa ele a todo momento. Então ela não conversa com ninguém, só fica observando ele a todo momento. E quando os soviéticos encontram o esconderijo deles, então eles invadem o local onde eles estão escondidos, eles começam a usar as mulheres que estão lá como escravas sexuais. E todas elas então sobem com esses soldados e voltam tristes, sujas, enfim. E essa mulher é a única que não volta. Depois que os soviéticos pegam ela pela primeira vez, ela não volta mais. E depois eles descobrem que ela morreu porque ela estava com uma foto. E nessa foto era o Konrad, então, no dia do batizado dele, com o Hitler. Então era ela, o bebê e o Hitler. Então os soldados mataram ela, não quiseram nem deixar ela viver, porque ela estava com a foto do Hitler. Só que ela não estava com a foto por causa do Hitler, não por uma adoração a ele, mas porque ela amava o filho dela e era a única lembrança que ela tinha dele. Embora ele tenha descoberto que a mãe dele foi morta, ele não é uma criança que sente muito as emoções. Ele não se apegou a essa mãe, tanto que ele nem lembrava dela, ele só soube que era a mãe dele mesmo porque ele viu a foto que o Lucas mostrou para ele. Mas essa mesma foto acabou sendo pega pelos russos em propriedade do Lucas. E isso fez com que o Lucas fosse morto. E daí, nesse momento, o Max se sente um pouco abalado, porque aquela figura que ele admirava e que ele desenvolveu aí sim, por esse único outro personagem, um certo afeto, a gente pode dizer, ele é morto. E então o Max se vê sozinho a partir desse momento. E ele está numa Alemanha totalmente destruída, tendo que fugir dos russos e procurando lugares para se abrigar, mas sem aquela figura que era quem cuidava dele e quem servia de exemplo. E aí ele abandona aquelas outras pessoas que estavam com eles no abrigo e começa a vagar pela cidade de Berlim e dorme na rua, enfim, até que um dia ele acorda num outro tipo de abrigo com outras enfermeiras. Ele até fala que as enfermeiras estavam vestidas de branco e ele achou que ele tinha voltado para aqueles abrigos nazistas. Mas aí ele vai descobrir que é um abrigo cuidado então pelos americanos, pelos estadunidenses, que estão recolhendo crianças órfãs e dando cuidado para essas crianças para que elas consigam achar outros lares depois, enfim. E a narrativa do livro então termina quando o Max conta a história dele para uma dessas enfermeiras, e essa enfermeira chora e o Max sente pela primeira vez o peso da história dele. Pela primeira vez ele entende pelo que ele tinha passado e o que ele estava testemunhando. Então é a primeira vez que ele entende realmente o desastre que a vida dele tinha sido até aquele momento. E se vocês gostaram do vídeo, se vocês tiverem comentários, deixem esses comentários aqui embaixo. Podem fazer sugestões de outras obras literárias, outras obras cinematográficas. Compartilhem no Facebook. E é isso. Maria, obrigada. Obrigada. E até o próximo The Review Scan. Burning papers into